Visita na CBN. Com Edilene Mafra. Oi, gente! Um ótimo dia para todo mundo que está sintonizado com a gente na 101,5 CBN Amazônia. Ai, olha essa música, né? Eu quero é ver quem não ouve essa música, que não viaja no tempo. Eu duvido, porque aqui no Visita na CBN a gente já está em clima de Natal neste 20 de dezembro de 2025. Misericórdia, Jacques Oliveira. O tempo voou pela madrugada. Gente, olha, tô muito feliz de estar aqui com vocês em mais um sábado. Eu quero agradecer a companhia. Quem tá levando a gente aí no carro, quem tá conectado pelo smartphone, pelo computador, não interessa, porque, ó, quero lembrar que CBN é rádio com imagem, Jackson. E quem quiser entrar em contato com a gente, pode seguir a gente, perseguir, inclusive, não tem problema, que se a perseguição é desse jeito, a gente gosta, pelas redes sociais, no @CBN_Manaus. Estamos no Twitter, no TikTok, no Instagram, no Facebook. Tem mais? Meu Deus. Ai, também estamos no WhatsApp, é verdade. No 981980632. Ó. Pode acompanhar a gente aqui, quem quiser ver tudo que eu tô aprontando nesse período natalino, porque haja confra, hein? Tô até segurando a boca, eu quero só dizer. Pode me seguir também lá no @Edilene Mafra. E ó, tudo sobre cultura amazônica, portal Edilene Mafra. O recado tá dado. Ai, eu tô tão assim já nesse período natalino, eu fico esperando dezembro, todo mundo sabe que eu fico sempre falando nisso. Quero dizer que hoje, nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre sabores de afeto. Sabe, porque a gente está num período assim que a gente tem que falar de sentimentos, né? Ceias de Natal e Réveillon com gastronomia amazônica. Como é que a gente... Você já tá... Olha, eu quero dizer que o cardápio da minha casa já está pronto, das 2 ceias. E aí, da sua casa, já preparou? Se não preparou, se está com alguma dúvida, eu quero dizer que hoje de manhã você vai tirar todas as dúvidas e já vai decidir o que você vai servir na sua mesa. Porque a gente vai falar literalmente de gastronomia e alma amazônica, tá? E para a gente também falar que a gente vai trazer uma especialista, a gente trazer não, que ela já está aqui, uma especialista em gastronomia amazônica. É referência nessa área, porque mais do que pratos sofisticados, que a nossa gastronomia, né, que tornaram a nossa gastronomia tão famosa, quando se trata de gastronomia amazônica, nessa época do ano, também a gente pode dizer que é uma forma de demonstrar carinho, afeto e, ó, perdurar, né, memórias afetivas. Quando a gente fala em memórias afetivas de Natal, eu duvido que não venha algum sabor aí que lembre sua avó, sua mãe, o cheiro da casa. Eu vou valendo, tá? Então, hoje a gente vai conversar sobre esses sabores, como adaptar, né, os sabores da Amazônia às ceias de fim de ano, né? A nossa convidada vai compartilhar dicas também, porque eu tenho essas dúvidas, eu duvido se vocês também não têm, de harmonização com vinhos e espumantes com essas ceias que ganham a cara da Amazônia, né? Então, a gente está recebendo hoje aqui no estúdio da CBN a chefe Letícia Barros. Seja muito bem-vinda, Letícia. Obrigada mesmo aí. Muito bom estar aqui com vocês, assim, a gente poder dialogar um pouco, falar um pouco, explanar sobre essa ideia da harmonização, né? Nesse momento de festas que é tão gostoso, é tão legal, e principalmente aqui no Amazonas, né? Onde o nosso cardápio não é aquela ceia de Natal comum, é aquela ceia de Natal que aonde você for, ela é muito ampla, tem de tudo um pouco, é muito especial, e como você mesma falou, é muito afetiva, né? Eu acho uma época linda, eu amo o Natal, amo essa época das festas, é muito legal. Olha, eu quero dizer que a Letícia, ela promove
né? Essas experiências gastronômicas, gente, o ano todo, não é só no Natal. E para vocês saberem um pouco mais da nossa entrevistada, eu vou apresentar ela para vocês. A Letícia Barros é formada em gastronomia e administração com foco em gestão de pessoas. Ela é pós-graduada em políticas públicas e em nutrição e gastronomia. Mas a trajetória dela combina técnica, sensibilidade e engajamento social, porque para ela a refeição vai além do que está no prato. Ela é idealizadora de projetos que unem gastronomia sustentável, educação ambiental e valorização da agricultura familiar. Letícia, ela defende que alimentar é mais do que servir pratos, é nutrir histórias, vínculos e territórios, porque se tem uma coisa que ela faz é valorizar o território amazônico. Então vai estar compartilhando com a gente, né, esses sabores da floresta que podem ainda ter muito mais significados quando chegam à nossa mesa na época natalina e de fim de ano, né, Letícia? Com certeza, o significado acaba tendo... a gente resgata, é o momento que a gente resgata a nossa história, né? Porque todo mundo, quando chega à mesa, lembra, porque a vovó fazia, eu lembro quando a minha mãe fazia, lembra da infância, aquele resgate de saber que é a rabanada feita de uma maneira regional, que não, é a rabanada feita com ovo de pata, é a rabanada com creme de cupuaçu, com a geleia do cupuaçu. Então, assim, são muitas histórias. Então, é um momento que as pessoas realmente gostam de relembrar os momentos familiares, é quando tudo toca o coração, né? Então, a gastronomia, ela é cultura. Afinal, a cultura reflete todo o cenário gastronômico, né, de um povo. E a nossa cultura é linda, né? O Amazonas tem a gastronomia mais autêntica do nosso Brasil. É verdade. Letícia, você hoje é uma especialista nessa área, mas eu tenho certeza absoluta, porque nós somos o resultado de todo um percurso, de toda uma trajetória. Então vamos começar lá onde a gente quer saber. Quando fala em memória afetiva, o que você lembra das ceias de Natal que te inspiraram a ser quem você é hoje? As mulheres da minha família, né? Eu cresci num ambiente onde a minha mãe, a minha avó, eu com 7 anos eu já fazia café, já aprendi a cozinhar muito cedo. Então, até por questão de as famílias dessa época, as mulheres eram preparadas mesmo para ajudar as mães, mas eu fazia aquilo de uma maneira muito curiosa, né? Eu gostava. A minha avó era uma cozinheira fantástica, minha bisavó, as minhas tias, a minha mãe. Então, eu cresci dentro desse cenário da gastronomia regional. E eu lembro, assim, dos nossos encontros, do nosso Natal com tartarugada, com pirarucu de casaca, porque eu acredito que ainda hoje, eu vejo ainda em muitas casas, as pessoas ainda me pedem pirarucu de casaca para ceia de Natal. Então, assim, isso é o reflexo de como a nossa cultura ela vai se perpetuando ao longo do tempo, né? Com algumas mudanças, algumas alterações de receita, mas ela vai se mantendo ali dentro desse cenário. Na sua visão, esse simbolismo, né? O que ele torna essa ceia especial? Então, esse simbolismo ela torna especial porque eu acredito que é o momento onde a gente vai refletir sobre o ano que correu, sobre as pessoas que estão ali, sobre as que não estão mais, sobre o que nós fizemos ou o que nós queremos ser para frente. É quando a gente eu acho que é o momento que as pessoas fazem uma retrospectiva para que essa reflexão flua para o nosso desenvolvimento no ano que vai surgir. Né, para o ano que vai chegar. Então, eu acredito que traz isso. Aquele pensamento de a gente vai ver assim, poxa, eu fui um bom filho, eu fui uma boa mãe, eu fui um bom pai, eu fui um bom amigo. O que eu fui para mim mesma, entendeu? O que eu fiz por mim? Eu me maltratei, eu cuidei de mim, eu cuidei das pessoas à minha volta. Então, acho que esse momento de Natal, ele traz isso. E, como eu sempre digo, não basta alimentar, tem que nutrir. E a nutrição, ela não vem apenas eu te dar um pão para se alimentar. Eu preciso te nutrir. E essa nutrição, ela vem com amor. Ela vem no amor, quando eu preparo o alimento, quando eu trago esse resgate, quando eu mantenho essa cultura da minha mãe, da minha avó, quando eu tenho essa preocupação em passar isso para os meus filhos. E não aquela ceia montada que a gente compra pronta, né? Então, para mim, é muito importante cada evento, cada receita, cada preparo,
eu tenho essa preocupação realmente de fazer com que a pessoa sinta esse movimento, né, que o Natal traz para a gente, né? Você falou agora há pouco sobre o pirarucu de casaca, ou pirarucu à casaca, que é um prato tradicional, a gente pode dizer que é um prato regional muito conhecido, muito apreciado. Tem a farinha, né, de ovinho, do areni, a banana pacovan frita, Pacovan, o sim. próprio pirarucu, que é Isso. endêmico, né, um peixe daqui, Isso. da Amazônia, né, que é o nosso bacalhau amazônico. É. Além desse prato, quais outros pratos cabem também nessa ceia natalina? Eu digo pratos amazônicos. Olha, dentro de uma ceia, você pode trabalhar o pato, né? Que todo mundo, o amazonense gosta chega muito d'água do da boca. pato, né? Então, cabe muito bem, inclusive para a gente harmonizar com um bom vinho, e nada que um bom Sauvignon Blanc não resolva, né? Essa harmonização. Então, o pato, o próprio frango, o molho, a gente pode brincar aí com o peru assado, fazer uma redução de tucupi para acompanhar fazer uma farofa com ora pronobis, com os ingredientes da nossa região. Então, a gente pode fazer um peixe como se fosse uma bacalhoada. A gente prepara com pirarucu, eu faço muito essa receita e algumas pessoas já fazem também. Então, você tem muitas opções de incrementar a tua receita, a tua ceia natalina com os insumos que são da nossa região. E os básicos, né? Então, a gente tem o pato, a gente tem o pirarucu, a gente tem o tucunaré. Olha, um escabeche de tucunaré é tão maravilhoso, as pessoas esquecem do escabeche. Então, você pode trabalhar, fazer um pouco também disso, trazer à mesa a leitoa, né? Que quase ninguém lembra verdade. da leitoa, né? Então, trazer o leitãozinho ali, gostosinho. Então, tem muitas opções para se trabalhar. Mas a dica que eu dou, assim, tentem trabalhar, criar uma receita, por exemplo, o pirarucu à casaca, é um clássico. Mas vamos tentar trazer isso mais para a nossa região, usar, ao invés de trabalhar muito, algumas pessoas misturam e colocam uva passa e colocam já misturado com azeitonas. Vamos tentar trabalhar a banana, vamos trabalhar produtos que sejam dos insumos que sejam da nossa região, por exemplo, o jambu, a própria manga. Olha, verdade. A própria manga verde fica gostoso para trabalhar. Eu faço uma farofa de manga verde, que é uma Sou delícia. apaixonada por manga verde na salada tropical, na farofa. Mas uma farofa de manga é muito gostoso para você incrementar o teu peru, o teu frango, né, assado, o molho com tucupi, o molho de redução de buriti, sabe? Então, a gente tem muita opção, dá para fazer. Você pode fazer um frango ou um peru, né? Eu falo frango porque às vezes nem todo mundo gosta do peru, mas o peru é um clássico, ele tem que estar lá na mesa lindo, Sim. né? Ele tem que estar bonito. Então, você faz uma farofa linda ali de ora pronobis com Estamos falando de punks, né? das folhas de comestíveis, punks. exatamente. A gente pode brincar um pouco com os empanados, né? A folha do jambu dá para empanar e fazer uns chipzinhos gostosos Ai, com a que mandioca. delícia. Você Bem pode fazer crocantes. entradinhas, né? Dá para fazer um peixe marinado no tucupi, que fica uma delícia também. É muito legal para você servir de entrada. Como se fosse um ceviche, você vai Ai, fazer que ele marinado delícia. no tucupi. Que Então, gente, delícia. assim, é que eu falando assim... Ela vai embora, tá, eu vou gente? embora. Ela vai embora. Quero dizer para vocês que eu conheci Letícia numa oportunidade que eu tive, que eu digo que são experiências que eu sou presenteada quando eu sou convidada. Para uma experiência como essa, eu sou presenteada, né? E lá a gente se conheceu e eu, curiosamente, escolhi um prato que era de pirarucu. Isso. E quando chegou meu prato, eu fiquei encantada, que eu não queria nem comer. É. Porque a Letícia fez uma apresentação do pirarucu, coisa mais linda, com castanha simulando a escama do peixe. Isso, é. Então, a gente está falando, acima de tudo, de criatividade, né, Letícia? Sim, sim, dá para fazer. Essa experiência que você teve lá foi muito legal, que foi no restaurante no Kim, que é um parceiro Exatamente. nosso. Fiz a consultoria com eles lá no cardápio regional. O restaurante é incrível e eles são o Kim muito... Sushi Bar, né? É, o Kim Sushi Bar. E os chefes, as pessoas lá são muito criativas também. É uma parceria muito legal. E essa ideia de trazer... O Kim foi, inclusive, uma grande experiência para essa harmonização dos vinhos.
Eu vou já falar agora a gente vai começar a falar, porque inclusive eu tenho curiosidade, né? Não quero errar para receber os convidados. Sim. Mas antes da gente entrar nessa parte que é muito interessante, eu tenho certeza que todo mundo fica meio em dúvida na hora de escolher, eu quero dizer para você que está sintonizando agora ou conectando a CBN Amazônia 101,5, que a gente está recebendo hoje, nesse especial de Natal, a chefe Letícia Barros, que é pesquisadora em gastronomia amazônica e idealizadora de iniciativas que unem alimentação, sustentabilidade e afeto. Gente, nada melhor do que isso para falar, né? Nessa época de ceia natalina, preparação nessa virada do ano, do Réveillon. A gente está falando sobre os sabores da floresta nas ceias de Natal e Réveillon. E, quando a mesa pode ser um espaço de reconexão com as nossas memórias afetivas. Agora vamos falar do assunto, né, que a gente quer saber. Sim. Letícia, vamos falar aí, vamos começar pelo peru? Vamos. Já que ele não pode faltar? Já. Quando a gente vai receber os convidados para a ceia natalina, peru normalmente não é pelas nossas superstições brasileiras, ele não é servido no Ano Novo, né? Sim. Porque dizem que tudo que cisca não vai à mesa eu na ceia de particularmente Réveillon. também não gosto. Então vamos falar da ceia de Natal, que está chegando, a gente está no dia 20, então em breve, 24, está chegando aí, né? O que a gente consegue, primeiro, para a entrada e depois para harmonizar com o peru? Pois é, a gente pode, olha, trabalhar com espumante é sempre... O espumante é o que abre a festa, né? Tem que ter um espumante, não tem para onde correr. E o espumante, ele tem que ser brut, né? Ele pode ser o brut ou pode ser o nature. Eu falo do brut porque o brut é um espumante que se adequa a qualquer entrada que você for estabelecer no teu cardápio. E dentro disso, aí quando eu falo em nature, o nature já é mais técnico, porque ele tem pouco açúcar. O brut, ele já tem, são 12 gramas por litro, né, de açúcar, enquanto o nature a gente está falando em 3 gramas, então ele é mais seco. Então, você faz uma entradinha, você pode brincar com as castanhas amazônicas, você pode brincar com os chips de banana, você pode brincar com os canapés de peixes, de queijos. Então, você consegue brincar. Para a entrada, eu sempre recomendo o brut. Eu sei que muitas pessoas elas não gostam do seco. Né? O paladar aqui, Que eu acho inclusive que vai amazônica... sendo desenvolvido, né, também. Mas o brut, ele é bem aceitável. E eu te digo, eu tenho uma experiência, eu sempre recomendo, inclusive, nosso parceiro, que eu trabalho muito com Casa Perini, o brut dele, assim, é muito especial. Ele é muito leve, é muito fresco, é muito... você consegue trabalhar esse produto com o teu cardápio. Se não for brut, no máximo um DMC. Por favor. Não vamos trabalhar com doce, porque você está trazendo uma entrada. Então, a gente precisa abrir o paladar para que as pessoas possam Anota aí, degustar. tá, gente? Depois, lá no canal da CBN, no YouTube, vai procurar esse programa para não errar. O ideal é assim, começar pelo brut, brindar, receber teus convidados, né? Vamos no brut. Não gosto tanto do seco, no máximo um DMC. No máximo. Porque aí você consegue harmonizar bem, não vai interferir no paladar. Aí, quando nós vamos já para o prato principal... Rapidinho, antes de você ir, desculpa até te atrapalhar, mas Não, quando tranquilo. o pessoal não quer o espumante no drink, agora tá a onda dos drinks, né? Isso, Que drink poderia ser servido? E você pode trabalhar com gin, eu sugiro uma gin tônica, não vá muito para os doces também. Não entre com aqueles drinks muito frutados, com xarope, no máximo uma fruta mesmo, porque a fruta em si, ela não traz muita doçura para a bebida. Então, você pode trabalhar você pode até trabalhar um frisante, se quiser, mas eu não sou muito a favor de doçura para entrada, para início de cardápio. Olha, gente, ela entende, tá? Vou só dizendo isso para vocês. É porque ele altera o paladar. Sim. Né? Você fica com as papilas gustativas acabam sofrendo ali uma acomodação, eu digo. Ela fica com aquele paladar ali, então qualquer é tão coisa, legal, né? qualquer Assim, coisa que você adicionar, você não vai sentir de verdade. Então, a vantagem do brut ou no máximo demi, que eu sempre digo, ou um gin, ou uma bebida mais quente seca, é melhor para abrir o paladar. Então, Quando nós vamos para a parte do prato principal, aí onde já tem, aí nós temos o peru, como você falou. Eu sugiro, dependendo do molho que for acompanhar, da farofa,
a gente pode brincar com Chardonnay. Chardonnay é uma uva mais macia, né? É a mãe dos vinhos brancos, é a rainha, majestade maior. Olha! É o Chardonnay. Então, ele combina muito com peru, com Lembrando que o peru tem frango. carne clara, branca, É né? branca, é. Por isso o vinho branco, É, pra ele casa harmonizar. muito bem, ele casa bem com o pernil. Só que tem gente que prefere o vinho tinto. Ou se esse pernil, se esse peru vier com molho um pouco mais consistente, mais condimentado, mais temperadinho, cabe um vinho tinto. Aí eu sugiro um vinho tinto mais leve, alguma coisa que você possa harmonizar. Porque lembrando, a gente está falando de harmonização. Que é combinação. Ele vai servir combinar, bem, ele vai né? harmonizar onde ele E potencializa os ressaltar os sabores. sabores, exatamente. Então, ele não Olha, eu pode aprendi com brincar. vocês, tá? Obrigada. Então, assim, ele não pode ser predominante e para não interferir no sabor do prato. Então, o nome já diz, é uma harmonização. Então, eu sugiro, no máximo, num peru que tem um molho mais forte, quero fazer uma redução, né, de tucupi ou qualquer outro molho de vinho ou uma coisa mais forte. Aí, eu sugiro um Pinot Noir, no máximo, um Merlot, né, que é um pouco mais leve, mais novo também, importante. Mas é interessante que o Chardonnay também não passe muito tempo por barrica de carvalho, tem que ser um Chardonnay mais jovem. Então, fica bem interessante. Quando nós saímos das carnes brancas e nós estamos falando de Amazonas, né? Amazônia como um todo, aí nós vamos para os peixes. Sim, não podemos descartar a nossa E alimentação normalmente tem. favorita, né? Então, normalmente tem. Eu vou servir um pirarucu de casaca, eu vou servir um peixe grelhado. É muito comum também o pirarucuzinho grelhado, ou uma belle monière, ou até com molho mesmo, básico, ou uma coisa mais sequinha. Aí entra o Sauvignon Blanc. Oh. Aí a gente trabalha o Sauvignon Blanc. São notas de maracujá, uma coisa mais... É importante ter um pouco desse cítrico. Não que o Sauvignon Blanc não sirva também para o frango. Vai depender muito do acompanhamento. Então, ele casa muito bem com as farofas. Oh. Né? É legal a gente pensar nas farofas. Então, quando eu saio do peixe... Aí eu tenho as carnes brancas, a gente não pode esquecer também dos pratos quentes de carnes vermelhas. Eu gosto Ou- assim, muito de comer filé no molho madeira, uma coisa muito comum nas festas, né? E tem gente que gosta de cordeiro, Também tem que isso. vai, por exemplo, final de ano, né, para festa de Réveillon. Muita gente não quer os que ciscam, que é o frango, o peru. Então, ele vai para o pernil, vai para o cordeiro, para o carneiro. Então, aí já pede um vinho um pouco mais potente, mais... Até porque a carne é mais, né? tem sabor mais consistente, forte, né? né? Então, normalmente, os temperos dessas carnes também, tanto é que o molho do filé acaba sendo um pouquinho mais forte. Aí, eu sugiro que o vinho seja um pouquinho mais forte, porque ele tem que ter um pouquinho mais de tanino, né? Tem que ter, ao mesmo tempo, tem que ter uma acidez equilibrada. Então, é importante a gente pensar nisso. E aí, quando eu falo de vinhos para carnes como um filé, um pernil, a gente pode pensar numa uva como o Taná, como o Shiraz, um Malbec, né, que é um queridinho. Ai, eu amo o Balbec, amo. Inclusive, eu sugiro, olha, eu vou falar para você, nós tivemos uma experiência agora recente, na feira que teve aqui em Manaus de vinhos, e nós trouxemos o Alacrã. É um vinho Malbec, é um Gran Reserva. Gente, foi sucesso absoluto. Não, é sério, eu tenho que falar porque eu sou fã desse vinho. Ele é um absurdo de maravilhoso. Assim como também temos a uva, né? Que eu gosto muito do californiano. Então, eu gosto muito da uva Zinfandel. Depois do Pinot Noir, eu vou para Zinfandel, se eu quiser uma coisa mais leve. Então, assim, para quem não conhece muito de vinho, Pra não errar. para não errar, Pinot Noir, que já é, ou um merlotzinho ali, Para não as vai carnes errar. vermelhas que a gente estava Aí falando. para as carnes leves. Aí para carne vermelha, é o Cabernet Sauvignon mais jovem, é um que dos mais é o que servidos, mais, né? um dos mais servidos. Aí para quem tem o gosto um pouquinho mais apurado, pode ir pro Shiraz, um Taná. E aí vai. Até um Douro um pouco mais jovem, que não passa muito tempo também em barrica, funciona bem. Letícia, e a sobremesa, hein? Aí Gente, olha, porque eu quero dizer que a gente bebe do início ao fim, né? Só tem que é. moderar só e vai ir ajustando. apreciando. Olha, o ideal, a vantagem é que você cria, pensa no teu cardápio, aí eu tenho que pensar, eu vou receber com o brute, no máximo demi, pelo amor de Deus, né? O brute, aí eu vou para entrar pro prato principal branco e eu já tenho que eu posso trabalhar ou um chardonnay ou um sauvignon blanc.
E tenho as carnes mais fortes, que pode ser desde um carneiro, um cordeiro, como um filé. Aí vou para uma uva Malbec, vou para um Shiraz, um Tanar, enfim. E aí eu penso na sobremesa. É vinho doce. Aí nós vamos para a doçura. E uma coisa que as pessoas não podem errar. O vinho, ele precisa ser mais doce que a sobremesa. Ah, olha aí, gente. Anota essa dica. Senão vai lá no @CBN Amazônia assistir esse programa inteiro, hein? Então, é importante que o vinho seja mais doce. Então, é quando entra o moscatel. Ah, gente. Então, o que moscatel. delícia. E eu sugiro, agora, você inclusive degustou também. Sim, Foi o moscatel, inesquecível a aquela linha experiência. vintage da Casa Perini, que é um licor, na verdade, assim, é maravilhoso. Então, casa muito bem com rabanada. Com creme, com doce de cupuaçu, combina muito com as nossas gente. castanhas, combina com banana. Com, Então, com a famosa taça da felicidade. taça da Ó, felicidade. gente, pronto. Então, o moscatel você não tá erra. resolvida a sua ceia aí. Eu não falei que você ia sair desse programa aqui já sabendo que você ia servir? Eu tinha certeza. Então, o espumante moscatel, ele funciona muito. Tem que ser ele. Tem que ser o moscatel. E sempre tem que ser o mais docinho. Então, quando eu digo que o interessante é você deixar o doce para o final, é exatamente por isso. Aí depois, encerrou o jantar, encerrou a sobremesa. As pessoas têm uma tendência a continuar. Sim. Tirando aqueles da Eu sou Carapanã que dessas. enche... Eu sou da inimigos do fim. Aí tem aquela turma do Carapanã encheu, voou. Aí a gente não pode esquecer dos que ficam. E os que ficam normalmente continuam nas amêndoas, né? Nos grãos, nos queijos mais leves. E aí volta pro brute e continua Pronto. o resto da noite. Pra que ter pressa, né? Sem Pra que pressa de ser Se a graça do feliz. Natal é amanhecer, ver o dia nascer, gente. Exatamente. Letícia Barros, eu quero te agradecer muito, muito. Como foi bom te receber aqui, porque eu acho que esses conhecimentos, né, que você com certeza leva muito às casas aqui, aos estabelecimentos como consultora. É muito legal que as pessoas possam nos ouvir também e começar a pensar como aplicar no dia a dia. Exato. Quero te agradecer demais aí, porque eu sei que a agenda no fim do ano ela não é fácil. Quero te agradecer muito por ter arranjado esse tempinho para vir aqui com a gente. Imagina, você foi muito gentil, obrigada aí à CBN, Amazônia. A visita na CBN é um programa que as pessoas não podem deixar de acompanhar, porque a informação está ali sempre. E para mim foi um prazer enorme poder participar aqui com vocês. E quem a gente quiser tem muito... entrar em contato contigo para reforçar essas dicas aí, hein? Então. Pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram mesmo, através do direct. É Letícia com Z. É Letícia com Z mesmo. É Letícia Barros, 30 numeral, né? 30, @gmail.com. Letícia com G, Letícia Barros 30 numeral @gmail.com. E pelo telefone também, se quiser, o meu e-mail, Letícia Barros. Gente, eu tô falando besteira. Eu tô falando primeiro o e-mail, eu acho que eu tô confusa. Não, bora pro arroba. Não tem problema, a gente tá eu confundi. no É o fim do arroba. ano, tá Não, todo presta mundo atenção. perdoado. Olha, a pessoa louca nem bebeu ainda, e não tomei nenhuma taça de espumante ainda. Não, já porque tá cedo. Tá cedo. É que eu tô confundindo com o e-mail. Tanta hora eu fico dando o meu e-mail que eu já vou no automático. Então, o arroba Letícia Barros pro meu Instagram e Facebook. E para o meu e-mail é leticiabarros30 @gmail.com. Pronto. Lá vão me E encontrar. ó, manda um direct que ela vai responder. Vou respondendo. Pronto. E ó, já tá convidada pra gente falar sobre outras coisas do Opa, seu será um trabalho, prazer, tá bom? será um prazer enorme. Obrigada E mesmo desde aí já, vocês. olha, um ótimo Natal, um ano assim de muita prosperidade, muito amor, muita saúde, muita paz pra você e sua família. Para nós, prazer, obrigada, que Deus abençoe a todos nós, que seja um Natal de muita paz, muita saúde para todo mundo. Obrigada. Gente, ó, se você chegou agora, hoje a gente conversou com a chefe Letícia Barros, pesquisadora da gastronomia amazônica, que nos inspirou a pensar nas ceias de Natal e Réveillon como rituais de afeto, sabor e pertencimento. E acima de tudo, gente, ela contou detalhes aqui. Quero dizer, vale a pena. Procura esse programa que você vai saber servir bem nas ceias de Natal e Ano Novo. Bom, Jackson, vamos encerrar, né, Jackson?
não temos mais tempo, então vamos encerrar esse programa. Eu quero dizer que a gente está num programa que a gente está falando muito de Natal, de especial de Natal, que é uma fase assim que a gente está aí para repensar a vida. Letícia mesmo falou sobre isso, para celebrar em família e, acima de tudo, lembrar, gente, o verdadeiro sentido do Natal, que é o amor. Né, o nascimento de Jesus, Jesus que renasce todos os anos aí no nosso coração. E esse momento tem que ser celebrado como, gente? Em família, com as pessoas que a gente ama. A gente precisa rever, trazer todo mundo para perto, porque a vida é muito curta. Então a gente nunca pode esquecer disso. Então, Jackson Nascimento, vamos ouvir mais um. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time. Gente, é nesse clima que a gente encerra o programa de hoje, lembrando que você pode assistir esse programa lá no @CBN Amazônia, do nosso canal no YouTube. Você pode também conferir as agendas de Natal e as principais notícias de cultura no portal de Edilene Mafra, @portal de Edilene Mafra e edilenemafra.com. E acompanhar a CBN, que está com uma programação especialíssima neste fim de ano. Então, com a produção de Maiane Batista, operação de áudio de Jackson Oliveira, gerência de jornalismo, né, e executiva de Daniele Pires e direção geral de jornalismo de Paulo Fernandes. Visita na CBN especial de Natal fica aqui. Mas, ó, te prepara, porque ainda vai ter muita coisa boa nesses últimos programas e no primeiro programa de 2026, hein? Um grande beijo, Feliz Natal, gente! Até sábado que vem. Tchau, tchau! Visita na CBN.